Bom dia a todos e a todas aqui presentes. É uma honra estar aqui em Harvard e eu me vejo nessa plateia porque ainda há muito pouco tempo eu estava sentada desse lado, e agora é motivo de muita alegria e gratidão estar aqui nesse palco tão especial. Então eu vou fazer uma breve introdução até para que vocês, estudantes, possam eventualmente se inspirar e saber que o Brasil pode dar certo e tem tudo para dar certo, e para que façamos desse futuro e do Brasil um lugar muito melhor para vivermos. Então, eu sou Marcela Bocaiúva, sou advogada, comecei a minha advocacia lá em Brasília, na banquinha de uma feira, tenho mestrado em políticas públicas e direito, passei por Harvard, pela Universidade de Chicago, e depois de 73 anos, me tornei a primeira mulher coordenadora da Escola Nacional da Magistratura. Então, tenho muito orgulho de estar aqui presente e, finalizando essa breve introdução, eu trago uma pequena frase de Cora Coralina: e o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, a partir dessa frase, espero que todos estejam inspirados para esse belíssimo painel, onde é importante fazermos uma breve síntese e falarmos do Ministério Público e da Polícia Federal, que são alicerces indispensáveis do Estado Democrático de Direito, tendo como uma de suas funções primordiais salvaguardar o ordenamento jurídico e o interesse público por meio da responsabilização por crimes que se referem a tais assuntos. Nas linhas e na frase do Dr. Paulo Gonet, uma democracia desprotegida pode sucumbir às tensões geradas pela frustração de parcelas da sociedade com seus procedimentos, seus objetivos e sua forma de organização. A preservação do regime democrático de direito exige atuação coordenada e contínua de todas as instituições republicanas, em diferentes graus e dimensões. A cada poder da República, o Constituinte originário confiou um papel específico na sustentação do pacto político-jurisdicional estabelecido pela nossa Constituição. Nesse contexto desafiador, o painel contará com as participações do Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e Andrei Rodrigues, que é o nosso Diretor-Geral da Polícia Federal, para discutirem como as instituições têm navegado e, nesse ambiente de alta complexidade, quais são as prioridades e ainda como tem sido feita essa gestão e como pretendem fortalecer a autonomia diante de pressões políticas e institucionais crescentes. A conversa também abordará limites éticos e legais da atuação do MPF e da Polícia Federal, o impacto das investigações sobre a confiança pública nas instituições e os caminhos possíveis para garantir a responsabilização dos agentes públicos. Portanto, eu chamo aqui ao palco o Diretor-Geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei Rodrigues. Dr. Andrei Rodrigues, ele é delegado da Polícia Federal há 20 anos, foi chefe das delegacias de representação entorpecentes em Manaus, repressão e crimes fazendários em Porto Alegre e de aeroporto internacional em Brasília, integrante da comissão que elaborou o Manual de Planejamento e Gestão das Operações da Polícia Federal, assistente da diretoria executiva, chefe da segurança da candidata Dilma Rousseff nas eleições de 2010, oficial da Liga da Polícia Federal em eventos Madrid e Espanha, secretário ordinário da Segurança para Grandes Eventos, chefe da Unidade de Gestão Estratégica da Diretoria da Tecnologia da Informação e chefe da Divisão das Relações Internacionais da Polícia Federal. Muito obrigada, doutor Andrei. Chamo ao palco, nesse momento, o ilustríssimo querido doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procurador-Geral Eleitoral. Ingressou no Ministério Público em 1987, tendo sido aprovado em primeiro lugar. Foi igualmente o primeiro classificado em concurso para o cargo de membro do Ministério Público, foi subprocurador-geral da República e chegou a ser promovido por merecimento em 2012. Foi diretor-geral da Escola do Ministério Público da União entre 2020 e 2021.
vice-procurador-geral eleitoral entre 2021 e 2023. Atualmente leciona, entre outros, no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, possui diversas publicações e artigos jurídicos. O seu curso de Direito Constitucional, escrito em coautoria com o ministro Gilmar Mendes, foi premiado pela categoria de livros jurídicos na edição de 2008 pelo Prêmio Jabuti. Exerceu a Procuradoria-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e tem sido conferencista em congressos jurídicos nacionais e internacionais. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Gonet. E chamo aqui ao palco a nossa debatedora e mediadora, a Clarissa Dias. É uma jovem brilhante estudante da Economia e Ciência e Política na Williams College. Tem apenas 20 anos e fará a mediação desse painel. Muitíssimo obrigada. Bom dia, esse é um grande momento para a Brasil Conference. A gente está ao lado de duas pessoas importantíssimas para a República Brasileira e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Doutor Gonet, queria começar com o senhor. Desde a Constituição de 1988, o Ministério Público passou a ter um papel muito importante na proteção de direitos fundamentais e da ordem democrática. De lá para cá, o país viveu um momento de grande tensão institucional, da Operação Lava Jato às recentes denúncias envolvendo uma tentativa de golpe de Estado. Nesse cenário de transformações e desafios, como o senhor enxerga a evolução do papel do Ministério Público e quais são, hoje, as principais responsabilidades da instituição na defesa da democracia? Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com os senhores. Clarissa, meu querido Andrei, a sua pergunta é muito interessante. O Ministério Público é uma criação do Constituinte de 88, sem par em nenhum outro lugar. Uma das coisas mais difíceis que tem é quando eu recebo visitantes de outros países e eles perguntam o que é mesmo o Ministério Público, né? O que faz o Procurador-Geral? Traduzir o Procurador-Geral da República para o inglês já é difícil, porque não é Attorney General. Eu também falo em Federal Public Prosecutor General, mas também não faz muito sentido, porque nós misturamos tudo. O Constituinte, o nosso professor Michel Temer, aqui é um dos grandes responsáveis por isso, confiou a essa instituição que mistura ombudsman com procurador, promotor de justiça, com defensor da sociedade, com defensor de minorias, com defensor do progresso, com defensor dos valores constitucionais, e entregou tudo isso ao Ministério Público, que é uma instituição única, realmente, no direito comparado. Eu não sei se alguém aqui faz direito comparado, mas está um bom desafio, né, situar o Ministério Público dentro das instituições em outros sistemas. O que nos traz um desafio muito grande, que é tentar desenvolver bem todas essas funções. Não é fácil. Nós não temos tanto um espelho em outras instituições do mundo para nos ajudar a um primeiro passo. E isso acaba obrigando também revisões de postura a cada momento. Então, nós passamos desde 88 por diversos desafios que vão nos formando, vão nos permitindo, escarmentando com relação a alguns erros, a alguns vícios, e nos formando também para desenvolvermos cada vez melhor o nosso papel. Acho que o papel mais interessante que o Constituinte nos deu é o de defensor do regime democrático. Evidente que todos os atores do sistema jurídico, do sistema político, são defensores do regime democrático. Mas o Constituinte disse isso expressamente no artigo 127 da Constituição, que cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático. Todos os atores do sistema político são defensores da Constituição. E o Constituinte disse que o Supremo é o guardião da Constituição. O Ministério Público ele disse que nós somos os guardiões do regime democrático, da democracia. Só isso já é uma missão de enorme importância, de uma responsabilidade sem par.
E é óbvio que nós vamos desenvolvendo essa missão única, não só na história do Brasil, como também no direito comparado, com acertos, com equívocos, procurando sempre nos aprimorarmos para respondermos melhor a esses desafios. E falando um pouco sobre a defesa da democracia, em um regime republicano, todos os cidadãos eles devem estar sujeitos à responsabilização por condutas que são penalmente tipificadas. Então, inclusive o presidente da República. Na sua visão, essa premissa tem sido respeitada no Brasil? E, se sim ou não, quais são os limites que garantem que nem mesmo a alta autoridade do país esteja acima da lei? Uma das principais garantias do regime republicano é de que todos prestam contas das suas tarefas, prestam contas do modo como foi responsável pelo desenvolvimento das suas competências. Todas as pessoas têm que ser assim. É óbvio que existem algumas circunstâncias que fazem com que, até no interesse nacional, no interesse do andamento da política, essa responsabilidade seja postergada para um outro momento. Então, o presidente da República, por crimes que não sejam relacionados com o desenvolvimento das suas competências presidenciais, ele responde por esses fatos depois que sair do mandato. Então, se o presidente da República, por exemplo, está dirigindo e atropela alguém, comete uma lesão corporal culposa, enquanto ele está no mandato, ele não vai responder por isso, por mais de um motivo. Primeiro, porque se o país cobra que ele tenha a possibilidade de focar o tempo inteiro nas suas altas funções. E também, no plano internacional, não é interessante que haja um presidente da República com uma espada de Damocles de um crime porque ele está respondendo. Mas quando se trata de crime relativo ao desempenho das suas funções, aí ele pode ser responsabilizado. Quer dizer, o que existe aí é uma ponderação entre as necessidades de um chefe de governo, de um chefe de Estado, forte e capaz de discutir, de apresentar suas razões com credibilidade, e a necessidade de que todos sejam efetivamente responsabilizados por aquilo que tiverem feito de errado. Acho que nós estamos tendo agora mesmo um momento em que isso se torna bastante evidente. Quando se trata de alguma coisa de grande magnitude, não importa que o mandato tenha terminado ou não, é preciso que o presidente responda por aquilo que ele fez durante o seu mandato e faça isso perante a mais alta corte do país. Acho que nós estamos vivendo esse instante. Falando um pouquinho mais sobre esse momento que o Brasil vive, Dr. Gonê, o senhor foi cotado para chefiar a PGR no início do governo Bolsonaro e anos depois assumiu o cargo por indicação do presidente Lula, justamente no momento em que sua gestão apresentou uma denúncia histórica contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Diante desse cenário politicamente sensível, como o senhor garante que sua atuação à frente da PGR se mantenha imparcial e protegida de pressões políticas? Eu acho que há alguma coisa eu vi o Gilmar respondendo algumas perguntas que foram feitas aqui sobre características da pessoa que chega a uma função de especial relevo, e eu estou de pleno acordo com ele. Existe uma necessidade que essa pessoa seja dedicada ao que faz, e no campo jurídico que seja técnica, que procure sempre agir de acordo com uma consciência técnica bem formada, com uma consciência democrática também bem assentada, e que seja uma pessoa que busque ter um caráter reto. Sem dúvida que essa pessoa, se ainda por cima tiver a sorte de ser convidada para algumas funções, aí ela vai estar bem aparelhada para isso, vai poder ser chamada para qualquer função e por qualquer pessoa. O Maquiavel falava em virtu e fortuna, né? Para o grande homem, o grande político é aquele que soma as virtudes pessoais e a sorte,
Eu acho que seria o que acontece com os grandes nomes que conseguem chegar e ser chamados para grandes papéis. Então, é preciso que haja responsabilidade técnica, preparo técnico e retidão. Qualquer pessoa que esteja nessas condições pode ser chamado por qualquer governo para uma alta função. E eu acho que qualquer pessoa que reúna esses requisitos não vai frustrar as expectativas, porque vai agir sempre de acordo com a sua consciência jurídica, com a sua consciência de cidadão, e no caso do Ministério Público, com a consciência de que é alguém responsável por preservar o regime democrático em qualquer circunstância, qualquer que seja o governo. Falando um pouquinho sobre a tecnicidade do judiciário, como tem esse caráter técnico de conhecimento, a Constituição de 1988 ela prevê que a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, então que permite que o judiciário atue quando identifica que o Congresso ou outro poder deixou de cumprir um dever constitucional, o que, em tese, é um mecanismo muito importante para garantir direitos e preservar a ordem constitucional. A minha pergunta é como evitar que essa atuação que é necessária acabe se transformando em um vício institucional no qual o judiciário parte do princípio de que os demais poderes são sempre omissos e, com isso, ele passa a ocupar um espaço que talvez não lhe devesse caber. A sua pergunta é sobre ativismo, né? Ativismo judicial, ativismo do Ministério Público. E é uma pergunta bastante importante. Quando a gente estuda ativismo, quem estudar aqui ativismo nos Estados Unidos vai ter não sei se tem alguém aqui, né, nessa área, vai ter uma visão bem diferente se transportar essa visão crítica para o Brasil, porque as circunstâncias são diferentes. E é importante a gente ter em vista as circunstâncias. É preciso que a gente perceba que nem todos os conselhos podem ser aproveitados da mesma maneira em todos os lugares. Não sei se os senhores conhecem o ministro José Múcio, né, o ministro da Defesa. É das pessoas mais agradáveis para conversar. Ele sempre tem uma história interessante para narrar. E eu ouvi uma história também bastante curiosa dele. Ele disse que estava acompanhando um candidato a um cargo local, e um candidato político, e ele foi inaugurar um hospital. E foi fazer o discurso e começou a falar dos grandes feitos dos diretores do hospital, e agradecia ao diretor do hospital, ao presidente da associação dos médicos, e parou por aí. E o aplauso foi relativo, porque no público estavam também médicos, enfermeiros, empregados de limpeza, que não tinham sido contemplados pela fala desse candidato. E alguém disse para ele, olha, não é assim que se faz, né? O senhor tem que falar de quem está no alto e quem está embaixo. Em todos os lugares, o senhor tem que fazer essa referência. E esse candidato, um pouco bizonho, incorporou esse conselho. E aí foi inaugurar um cemitério. E começou o discurso saudando os conterrâneos e os subterrâneos, né? Então, quando a gente analisa um modelo, é preciso verificar se ele se adapta bem a todas as circunstâncias. Se o modelo americano de contenção de ativismo, por exemplo, se ajusta ao nosso. O Gilmar falou aqui na palestra dele anterior que nós temos um sistema jurídico bem diferente do sistema europeu, português, tipicamente americano. Alguns debates que acontecem aqui não fazem sentido no Brasil. No Brasil, existe, o próprio Constituinte elaborou um desenho de separação de poderes que é muito diferente do que o que existe aqui nos Estados Unidos, do clássico do Montesquieu, de Locke. É um modelo todo peculiar às circunstâncias brasileiras, e um modelo que propicia que o Judiciário e também o Ministério Público
possam colaborar com não a formulação de políticas públicas, mas possam colaborar para que elas sejam implementadas por quem pode realizá-las, que são os agentes políticos, e que possa também fazer um confronto dessas políticas públicas com o desenho constitucional. E mais ainda, e o que é o mais importante, e que é único entre tantos sistemas, cabe também ao Ministério Público provocar o Judiciário quando não existe uma política pública que deveria existir. Não para que a gente imponha o que deve ser feito. O como é sempre uma decisão do político, não do técnico. O como é quem diz como deve ser a política pública, quem o povo escolheu para essa função. Não é o nosso caso. Nós fizemos concurso para ser Ministério Público, fomos designados para altos cargos da magistratura a partir de uma competência técnica, não porque temos responsabilidade política. Então, não cabe nem ao Judiciário nem ao Ministério Público formular políticas públicas do nada. Isso é a função do povo, porque é o povo que, numa democracia, é ele que toma as decisões sobre si mesmo. Mas cabe a gente provocar esses órgãos para que eles cumpram a sua missão, quando houver uma omissão, sem que a gente diga como, necessariamente. E cabe também ao Judiciário e ao Ministério Público verificar em que medida que essas políticas estão de acordo com o padrão constitucional. Se nós nos ativermos a essas funções, as disfuncionalidades que podem ter acontecido no país tendem a ser reduzidas. Então, a minha postura perante o Ministério Público e nas conversas que eu tenho com os meus colegas é sempre essa. Nós temos que ter o máximo respeito às decisões de quem tem a competência constitucional no regime democrático que nos cabe defender para tomar essas decisões. O máximo respeito. Eu não posso dizer essa política ambiental eu teria feito diferente se eu estivesse no lugar do ministro do Meio Ambiente. Se ele tomou uma opção, que é uma opção razoável dentro do sistema constitucional, de valores múltiplos, às vezes entrechocantes, nós temos que respeitar e atuar para complementar. Então, nessa medida, no Brasil não existe, se nós nos ativermos a esses parâmetros, o problema do ativismo vai ser bastante minorado, porque nós não vamos estar substituindo opções morais do representante do povo pelas opções morais do órgão técnico que não tem essa incumbência dada pelo Constituinte. Seguindo para a nossa última pergunta desse primeiro bloco, Dr. Gonê, o senhor abriu a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro com a afirmação de que uma democracia que não se protege não resiste às pulsões de violência que a insatisfação com seus métodos, finalidades e modo de ser podem gerar nos seus descontentes. Diante do recebimento dessa denúncia pelo STF e do simbolismo desse processo para a história do país, como o senhor enxerga o papel do Ministério Público e do próprio julgamento na consolidação da democracia brasileira? Eu acho que há certos momentos em que as instituições mostram por que elas existem, para que elas foram concebidas e se elas estão realmente servindo aos interesses a que elas devem servir. A atuação da Procuradoria-Geral da República, nesses casos, foi uma tentativa de resposta a essas indagações. E o que eu posso dizer é que eu tenho a consciência tranquila de ter atuado da forma que me parecia a mais exata dentro desses parâmetros, dentro desse modelo que a gente enxerga de atuação do Ministério Público como o órgão ditado pelo Constituinte expressamente como defensor do regime democrático. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A Polícia Federal teve um trabalho fantástico nessa tarefa toda. O doutor Andrei, que está aqui do meu lado, eu já disse isso pessoalmente a ele, já disse isso perante a corporação dele, já disse isso por escrito na denúncia, agora eu digo para os senhores aqui, a Polícia Federal fez um trabalho realmente notável em um curtíssimo espaço de tempo, com descobertas que, com certeza, vão poder inspirar cenas de séries de Netflix
o CSA, né, imagine os senhores que uma das grandes descobertas dos fatos mais graves se deu a partir de uma fotografia em que a pessoa estava segurando uma carteira de motorista e com o polegar voltado para a lente. A partir desse polegar voltado para a lente, a Polícia Federal conseguiu descobrir quem era essa pessoa, e isso deflagrou toda uma fase de descobertas essenciais para que a gente pudesse falar com mais consistência na existência do golpe. Então, eu gostaria aqui de prestar a minha homenagem, o reconhecimento a tantas das instituições que têm funcionado, entre elas a Polícia Federal. Teve um ganhador do Prêmio Nobel que disse que uma democracia é sólida quando as instituições são sólidas, e relaciona esses dois fatores. Então, eu acho que nos últimos tempos a gente tem demonstrado que a democracia do Brasil está cada vez mais sólida, porque as instituições também o estão. Muito obrigada. Obrigado. Seguindo agora, então, para falar um pouquinho sobre a Polícia Federal, desde os ataques do 8 de janeiro de 2023, à sede dos três poderes, a Polícia Federal tem conduzido investigações amplas e muito complexas que já resultaram em centenas de indiciamentos e denúncias por crimes como golpe de Estado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E trata-se da maior operação da história da Polícia Federal voltada à responsabilização de atos antidemocráticos. Apesar da gravidade dos fatos, o Congresso Nacional discute atualmente, e foi aprovado, o projeto da Lei de Anistia, que poderia beneficiar não apenas os manifestantes do golpe, mas também líderes políticos envolvidos na incitação e na organização do ataque, inclusive aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor já declarou que considera inaceitável a ideia de anistia para crimes dessa natureza. A minha pergunta é que, diante da tentativa dessa reabilitação política de personagens centrais nos atos antidemocráticos, como a Polícia Federal pode assegurar que sua atuação continue sendo percebida como técnica, isenta e institucional, e não como motivada por revanchismo ou seletividade? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, meu querido amigo Paulo Gonet. Boa tarde a todos. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque nós estamos tratando aqui, Clarissa, e o doutor Paulo falou de algumas questões referentes a essa investigação, de investigação de fatos gravíssimos, de investigação que levaria à ruptura do Estado Democrático de Direito, que nos levaria a tempos sombrios que ninguém mais quer reviver. Inclusive, e aqui para salientar a gravidade dessa situação, havia, e você citou aqui em algum momento, no painel anterior, um plano, foi no painel do ministro Gilmar, um plano de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente da nossa Corte Eleitoral. Isso, por si só, deveria chocar e espantar a todos, e que todos tenhamos essa percepção daquilo que estamos falando. Nós não estamos falando aqui da maquiagem de uma estátua. Nós estamos falando aqui de planos de assassinato, nós estamos falando de ruptura da nossa democracia, nós estamos falando de vandalismo, nós estamos falando de depredação de patrimônio público e histórico, nós estamos falando de ataque às instituições do Estado do Brasil e que trariam consequências inimagináveis. Então, é nesse contexto que eu falo da importância da manutenção e do rigor para devidamente respeitados o processo legal, ampla defesa, garantias de direitos fundamentais, como está sendo feito, para que essas pessoas sejam, sim, responsabilizadas na proporção dos fatos, da gravidade daquilo que nós experimentamos naquele período. Então, eu tenho maior apreço, respeito, aqui estão parlamentares, Rubens, Tabata, Randolph, eu tenho maior respeito e apreço, e lá é o foro de debates, enfim, de proposituras legislativas, mas tenho também a minha opinião muito formada, muito consolidada, em razão também disso que o doutor Paulo aqui comentou, do trabalho que foi feito, e eu recomendo àqueles que não leram, é um documento hoje público, o relatório do inquérito policial, a primorosa denúncia que o doutor Paulo apresentou à Suprema Corte,
que vão ter um pouco a dimensão daquilo que estamos falando. Então, eu reafirmo aqui que, de fato, acho inaceitável não punir pessoas que cometeram crimes dessa envergadura. O senhor é próximo do presidente Lula e do atual governo federal. E, ao mesmo tempo, está à frente de uma instituição que conduz investigações sensíveis envolvendo o principal adversário político do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor garante a imparcialidade da Polícia Federal em um contexto tão polarizado e como que essa proximidade com o governo não compromete na prática a autonomia da instituição, especialmente em casos que envolvem aliados da base governista? Clarice, eu acho até curiosa, algumas vezes até um pouco engraçada essas sugestões, né, da minha proximidade com o presidente e tal, mas eu vou falar muito detidamente sobre isso, né? Até porque esse é um cargo de confiança, né? Eu não sei se... E a confiança no trabalho das pessoas. Então, eu fico pensando se o presidente nomearia alguém que ele não confia para essa função. Então, precisa ter a confiança. E essa nomeação, esse cargo que o doutor Paulo falou sobre os altos cargos alcançados por alguns servidores públicos, e eu, antes de você ser nascida, eu já era delegado da Polícia Federal. Então, eu tenho uma trajetória dentro da instituição. Eu tenho, todo um trabalho, uma história construída de muita integridade, de muito trabalho, e que, por essas razões aqui comentadas, deve ter levado o ministro Flávio Dino à época, o ministro Ricardo Lewandowski agora, e o presidente Lula a nomear. E a nomeação, Clarissa, ela é por lei. Está na lei que é o presidente da República que nomeia. Então, eu acho que a gente tem que terminar de vez com isso, de que há essa relação pessoal, que eu não tenho, minha relação com o presidente é institucional, é possível entre um servidor-diretor de uma agência e o presidente da República. Então, fico muito tranquilo, inclusive pelos trabalhos, os resultados que a instituição tem apresentado nesses 2 anos e pouco que eu estou à frente da instituição, que não olha a estatura política, que não olha a estatura econômica, social, e faz o seu trabalho com independência. Nós temos um trinômio que é inafastável dos nossos trabalhos. Autonomia da investigação, da equipe que está investigando, ou seja, investiguemos aquilo que tivermos que investigar. A excelência da prova. Eu não admito que façamos trabalhos, operações baseadas em achismos ou em convicções e não em provas, e responsabilidade institucional, que nós precisamos ter. Atendidos esses pressupostos, nós fazemos os nossos trabalhos, estão aí, ora sendo criticados pela base de apoio do governo, ora pela oposição, ora pelo sistema financeiro, ora pelo mundo empresarial, ora... Enfim, e isso acho que sinaliza o acerto e essa independência. E vou um pouquinho além aqui, Clarissa. Hoje, a Polícia Federal tem uma política de gestão muito clara. Não há mais espetáculos de operação. Vocês não vão ver presos algemados, sendo conduzidos, sendo expostos à mídia, não tem imprensa na porta de pessoa que está sendo investigada pela polícia, não tem prisões espetaculosas na rua, no trânsito, expondo indevidamente as pessoas, não há entrevista coletiva, PowerPoint. Me digam vocês o nome de um delegado da Polícia Federal hoje. O japonês da Federal, o hipster da Federal. Não tem. Porque nós recuperamos essa estabilidade, essa institucionalidade, e assim conduzimos, e respondendo a sua pergunta, dessa forma. Né? Não há nenhum problema, e pelo contrário, né, se você, Clarissa, está aqui hoje, é porque tem também uma trajetória, tem um trabalho e tem a confiança de quem lhe convidou para estar aqui. E no meu caso, no caso do Dr. Paulo e de tantos outros, funciona assim também. Falando do japonês da PF, do japonês da Lava Jato, vamos falar um pouquinho sobre a Lava Jato. Doutor Andrei, a Operação Lava Jato ela foi um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil e projetou a Polícia Federal como protagonista no enfrentamento de crimes contra a administração pública.
No entanto, passados 10 anos, a operação também passou por uma série de reviravoltas, estão condenações anuladas pelo STF, por incompetência de juiz, o reconhecimento da parcialidade do então juiz Sérgio Moro, o encerramento da força-tarefa em meio a crítica sobre a atuação política, e entre outros fatos. Diante desse cenário, qual que é o legado que a Lava Jato deixa hoje para a Polícia Federal? Clarissa, ao falar de Lava Jato, primeiro é importante que se contextualize, né? A Lava Jato teve o seu epicentro, né, em Curitiba, mas houve várias outras ações em outros juízos, em outros momentos, e que algumas delas trouxeram bons resultados. Mas eu aqui evoco ao decano, ao ministro Gilmar Mendes, o que acabou de falar aqui. E ele foi muito incisivo ao se manifestar, e eu até anotei aqui, ele falou que houve um conluio entre um juiz e um procurador, que se trata de uma organização criminosa, isso palavras que ele acabou de citar aqui, e que levaram a nada, ou pior, levaram a prejuízos institucionais muito grandes. Porque foi nesse período que tinha os heróis, que tinha os mitos, que tinha as estrelas, que tinha o esculacho de pessoas, muitas vezes, ao final do processo, reveladas inocentes, e que só fez mal a todo o sistema de justiça criminal. Eu participo de vários foros internacionais, e quando comento que, durante o processo, o período eleitoral, o candidato que liderava as pesquisas foi preso e impedido de se candidatar. E isso, Clarice, se fosse um processo regular, normal, não viciado e contaminado como foi esse, por um juiz incompetente e por foro, por juiz imparcial e foro, incompetência também de foro, esse seria normal, um processo como tantos outros temos todos os dias, de prisões, de outras medidas. Mas não foi. Quando eu conto que o candidato foi afastado por um juiz, esse juiz, na sequência, virou ministro da Justiça do candidato que ganhou a eleição. E o procurador da República saiu candidato a deputado federal e eleito, para não falar de um fundo de mais de 2,5 bilhões que queriam gerenciar, ninguém acredita. Isso é um escárnio, uma coisa dessa. Então é preciso, sim, ter presente que isso precisa ser um aprendizado a todas as instituições. E é por isso que trabalhamos diariamente e permanentemente para que tenhamos esse resgate da institucionalidade. A polícia, num período recente, foi muito atacada, maltratada, eu diria. Em 4 anos, nós tivemos 4 diretores gerais. 5, se contarmos um, que foi impedido de tomar posse pelo ministro Alexandre de Moraes. Que instituição sobrevive a essas constantes mudanças? E troca diretor-geral, troca diretor, quem está investigando alguém que não interessa, muda o investigador, muda isso, muda aquilo. Isso é inconcebível. Então, acho que ninguém é tão ruim assim que não sirva até como um mau exemplo, né? Então, esse é um péssimo exemplo que a gente tem que ter lições para o futuro. Fazendo essa comparação entre a Lava Jato e os processos legais do 8 de janeiro, um dos aspectos que tem gerado mais atenção é o tratamento dos envolvidos no ato de 8 de janeiro e a condução das prisões preventivas. Há relatos de réus que permaneceram presos por mais de 1 ano, sem denúncia formal, o que contraria, talvez, a jurisprudência consolidada do STF. Esse cenário levanta preocupações sobre o equilíbrio entre a defesa da ordem pública e o respeito às garantias individuais. Na sua visão, doutor Andrei, como que a Polícia Federal ela pode equilibrar a proteção do Estado democrático de direito, mas ainda assim os direitos dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro? Esse é também um grande pilar do nosso trabalho, e esse caso, né, dessa operação e tantas outras, né, nós fizemos ano passado, só para se ter uma ideia, 3.000 operações, instauramos 48 mil inquéritos policiais, indiciamos mais de 38 mil pessoas, que sinaliza que são números superlativos e que também dificilmente tem questionamentos dessa natureza, e quando tem o foro a ser resolvido é o Poder Judiciário, a partir também da atuação do controle externo da Polícia Federal, que é feito pelo Ministério Público.
Então, nesse caso, Clarice, eu não tenho dúvida de todo o respeito ao processo legal, às garantias constitucionais, à ampla defesa, ao contraditório. O processo inicia agora, a denúncia foi formalmente recebida essa semana, e que todos os investigados, os agora réus e outros que já foram, inclusive, condenados, né, tiveram os devidos processo legal respeitado. E nós temos, e aqui eu gosto muito de citar exemplos para que não fique a coisa fluida, muito etérea, né? Nós tivemos várias situações de denúncias, ou até, aqui me recordo agora a situação da delação premiada de um dos investigados, que citou na sua delação o papel de um filho do ex-presidente e da esposa do ex-presidente. Que em outros tempos, Clarice, se fosse épocas de Lava Jato, talvez eles já estivessem presos. Talvez já houvesse algum outro escândalo por aí. E nós não. Nós atuamos com responsabilidade, com garantia de direitos fundamentais, utilizando a legislação da colaboração premiada como deve ser, ou seja, como busca, né, um meio de obtenção de provas, e concluímos no relatório do inquérito policial sobre aqueles responsáveis e não indicamos esses dois nesse processo, porque na avaliação da equipe não havia elementos suficientes para tanto. Então, é com o exercício diário que nós construímos e mostramos que sim, respeitamos todos os preceitos constitucionais. Está aqui o presidente Michel Temer, um constitucionalista com várias obras publicadas e que precisa fazer aqui essa referência à nossa Carta Maior. E é assim que a gente trabalha no dia a dia. Tendo, então, a Polícia Federal, então, como um dos pilares da proteção democrática, eu queria entender um pouquinho mais, e se o senhor pudesse falar sobre qual que é a visão que o senhor tem em relação ao papel da Polícia Federal na proteção da democracia brasileira nos próximos anos, e o que é essencial para garantir que essa missão seja cumprida com firmeza, independência e credibilidade, mesmo em tempos de tanta polarização e conflitos políticos no Brasil de hoje. Esse é um papel central das instituições de Estado. Eu acho que passa, em primeiro lugar, para que todos os governantes tenham isso presente, né? Nós, Polícia Federal, Ministério Público, Receita, enfim, Itamaraty e tantas outras agências, somos agências de Estado. Nós não podemos ser utilizados de outra maneira que não na proteção da sociedade brasileira, do interesse público e na defesa do Estado Democrático de Direito, enfim, das liberdades constitucionais. E a Polícia Federal tem trabalhado muito nisso, falo aqui pela minha gestão, desde o começo de 2023, para essa institucionalidade. Eu sou um institucionalista, eu respeito as instituições e faço questão de ser respeitado naquilo que nós temos o nosso papel constitucional. Portanto, medidas, por exemplo, que cito aqui, na nossa propositura de uma lei orgânica para a Polícia Federal, trazendo ali pilares importantes, né, como um legado estruturante para que não venha um outro governante, como um que esteve no passado recente, aqui citei, de mudanças constantes de direção, de tudo mais, para que a gente tenha essa estabilidade institucional. E o trabalho, o resultado, mostrar isso ao nosso efetivo. Nós somos 15 mil policiais, servidores, são 13 mil policiais e 2 mil administrativos. E atuamos em todo o Brasil e também em 22 países com as nossas adjudâncias, e chegaremos a 34 ano que vem. Então, é um volume de pessoas com as suas idiosincrasias, com seus perfis, que precisam ser conectadas a interesse institucional. Ao interesse institucional. E isso nós temos os nossos valores da ética, imparcialidade, integridade, eficiência, todo dia sendo cobrado e trabalhado pelos nossos colegas. Então, penso que não só uma lei orgânica, senhores parlamentares que aqui estão presentes, é importante para a Polícia Federal, mas também que tenhamos todos os servidores públicos e os servidores atores políticos essa clara visão de separarmos agências de Estado com questões político-partidárias. Muito obrigada, foi um prazer
Muito obrigada pela presença de todos. E a gente agradece muito pela chance de contar com os nomes tão importantes para a Brasil Conference, mas para o Brasil. E espero que a gente possa ter inspirado as gerações de líderes aqui presentes para trabalhar melhor para uma república mais justa e efetiva no futuro. Muito obrigada. Obrigado.